Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de número 2, que diz assim: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E o título desse capítulo, que é muito conhecido, diz assim: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. E quando Deus faz essa promessa a Abraão, ele destaca aqui 3 pontos. Primeiro, que através de Abraão, ou seja, através da sua descendência, Deus iria fazer uma grande nação. Segundo, Deus fala que Abraão, a sua descendência, teriam uma terra. E terceiro, Deus fala para Abraão que através dele, da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós podemos ver que Abraão, ele estava numa zona de conforto, nós podemos dizer assim, habitando com a sua família, com o seu povo, e Deus lhe faz essa promessa. É o que nós acabamos de ler, depois você lê com calma todo o capítulo 12, e você vai poder ter uma noção melhor sobre essa promessa de Deus para Abraão. E eu queria chamar a atenção, porque quando Deus faz essa promessa a Abraão, Sara, né? Abraão ele estava com 75 anos quando Deus lhe fez esta promessa. Sara, que até então é chamada Sarai, sua esposa, ela era 10 anos mais nova do que Abraão. Ela tinha 65 anos. E Deus fez essa promessa a Abraão. E ali o tempo foi passando. E a promessa não tinha se cumprido ainda. E eu queria chamar a atenção sobre esse ponto. Porque talvez você hoje esteja falando assim, missionária Regina, só quem passa é que sabe. É muita pressão. Né? Você pode estar falando assim, eu tenho me esforçado muito para poder manter o meu casamento, a unidade. Eu tento fazer para que haja harmonia, para que haja paz no meu lar, para que haja entendimento. Mas o tempo tem passado e eu não tenho visto algo mudar. Parece que está parado, está estacionado. Porque Abraão, quando Deus lhe fez a promessa, até então Abraão obedeceu prontamente, mas depois você vai ver várias situações que Abraão passou e chegou um determinado tempo, a idade conforme foi avançando, e depois ele viu que Sara já não podia gerar mais, por causa que ela já estava uma idade bem avançada, assim como ele também, quase chegando, né, aos 100 anos. E ali ele desanimou. E talvez você esteja nesse momento assim, desanimada. Começou bem, um casamento feliz, os primeiros anos, e de repente as coisas começaram a mudar, perdeu-se o respeito, o controle, e não está tendo mais aquele entendimento como havia no início, aquele diálogo que havia no início, agora já não consegue mais conversar pacificamente. Talvez você até tenta, só que até começa a conversa pacificamente, mas de repente começa já a entrar palavras de acusações, já não tem mais aquela conversa pacífica, ou seja, discórdias, agressões de palavras, e isso tem te desanimado, a ponto de você pensar até em separação, em divórcio, como uma solução.
Porque você pode estar dizendo assim, missionária Regina, eu procuro ser uma boa esposa. Eu tenho procurado ser uma boa mãe. Eu tenho procurado dar o meu melhor. Só que eu não estou tendo reconhecimento. Só que, infelizmente, eu faço e não tenho reconhecimento do meu esposo, não tenho reconhecimento do meu filho, que não me trata com respeito, que não procura me agradar, a ser um bom filho, um filho obediente. E isso tem te entristecido. E isso tem causado desânimo. E isso faz com que você venha perder aquela expectativa, aquela esperança de que dias melhores virão. Porque o tempo está passando e nada está acontecendo. E acaba criando uma situação até de tentar se adaptar a essa situação. Aquilo que até no início você estava ali lutando para querer mudar no seu casamento, o relacionamento com o seu filho, talvez até no ambiente de trabalho também, a pressão que você está vivendo, que você, se pudesse, você pediria as contas, porque você já não aguenta mais. É o chefe, é muitas vezes ali um ambiente de trabalho, pessoas que agem com hipocrisia, com falsidade, querendo de alguma forma te prejudicar. E ali você já trabalha com o coração já, né, apertado, e aquela angústia. E isso acaba mexendo com o seu emocional, mexendo de uma tal forma que aí é dor de cabeça, e aí a pressão sobe, e você já fica até tomando medicamentos, né? Porque para tentar controlar, mas é algo que é fruto desse desânimo, dessas situações que têm acontecido para querer de alguma forma te abater. E com isso você quer, sabe, como diz um termo, né, que eu vou usar aqui, né, de chutar o balde, jogar a toalha, desistir de tudo, e dizer bem alto: chega, chega. Abraão, ele passou um momento delicado na vida dele. Deus lhe fez uma promessa. E ele foi, mas chegou um determinado tempo que as coisas não estavam, ele não estava vendo acontecer. E chegou um ponto que, biologicamente, ele e Sara, humanamente falando, biologicamente falando, eles não poderiam gerar mais. E isso fez com que Abraão tivesse até uma ideia. Ele tinha um servo chamado Eliezer, que nasceu na sua casa, e ele sugeriu ao Senhor: não, Senhor, então já que eu já estou com uma idade avançada, minha esposa também já não pode gerar mais, então para ter um herdeiro, então eu vou colocar o meu servo Eliezer como herdeiro. E o Senhor fala para Abraão, para que para ele que seria que o Senhor iria dar a descendência, ia ser fruto do relacionamento dele com Sara. E Sara também tentou também dar um jeitinho com a sua serva Agar, qual, né, Abraão teve o filho chamado Ismael, mas não era o filho da promessa. Porque o que Deus promete, ele cumpre. Mesmo com os nossos olhos, parece que não, isso não vai acontecer mais, não tem como acontecer. Talvez você esteja pensando isso. Não, meu casamento não tem jeito mais, não, chega, não dá. Não tem como. Não. Mas eu quero dizer para você que Deus tem poder para mudar essa situação e te dar graça. Esposa, esposo, sabedoria, discernimento, domínio próprio. Coisas que podem se reverter, que parece que é algo irreversível, né? Mas eu quero dizer para você que tem jeito. Abraão, ele chegou a um ponto que ele estava já desanimado. Então Deus aparece a Abraão, Deus fala com Abraão, você pode conferir isso no capítulo 15. E Deus, ele anima Abraão, porque Abraão estava desanimado, porque o tempo estava passando. Ele já estava com uma idade muito avançada. Ele já estava achando que ele já não teria condições de poder, né, da sua esposa, gerar.
E aqui nós podemos conferir isso no Gênesis, capítulo 15, versículo 5, que ele diz assim: Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E naquele momento que o Senhor viu que Abraão já estava desanimando, falou: Abraão, sai para fora, olha lá, olha para o céu agora. Ou seja, Deus estava ali fazendo com que a fé de Abraão fosse avivada. Aquele gesto, aquela atitude para Abraão olhar para os céus, para ele tentar contar as estrelas, na realidade Deus estava animando. Falou assim: olha, eu não esqueci. Eu não esqueci. Se eu falei que você ia ser pai de uma grande nação, vai acontecer. Porque é a minha palavra, ou seja, a palavra do Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor ela não volta vazia. E ali, Abraão creu. Talvez você esteja passando uma situação que você fala: mas missionária Regina, tá difícil. A coisa tá apertada. Mas eu quero dizer para você hoje que Deus ele tem poder para mudar essa situação, te dar graça, te dar estratégia. Talvez o que você está fazendo, talvez você está agindo e de uma maneira você está aplicando a estratégia errada. E Deus vai estar te direcionando, vai estar te dando graça como você, desse relacionamento com o seu esposo, a área conjugal, no relacionamento com o seu filho, no ambiente de trabalho. Você acaba se estressando muito. Então, Deus vai te dar graça, por isso que é importante o fruto do Espírito, porque tem um domínio próprio, discernimento, porque tem coisa que a pessoa fala, fica alfinetando, aí tem pessoas que ficam aceitando tudo aquilo que ouve, aí fica se deixando ferir, se entristecer. E eu quero dizer para você ter esse cuidado. Nem tudo você ficar como esponja, sabe? Pegando e se estressando e ficando revoltado, irado, irada, desgastada, porque o objetivo, isso é uma artimanha do inimigo. Porque por trás disso é algo espiritual. A palavra de Deus já diz lá, né, em Efésios, na armadura, quando fala da armadura de Deus, quando Paulo coloca ali sobre a luta, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o teu chefe, não é contra essa pessoa que está te perseguindo ali no trabalho, que é o que está agindo na vida dele, do teu lar. São situações que é o mundo espiritual, então você tem que usar as armas espirituais, não adianta você usar as armas carnais que não vai resolver. Não vai apagar o fogo, não vai apagar o incêndio, pelo contrário, vai aumentar mais ainda. Então, quando a gente busca o Senhor, Deus nos dá estratégia através da sua palavra, como agir. Aí por isso que fala da mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, Deus vai estar te dando sabedoria, te dando graça. Como agir nessa situação. Vai estar te orientando e mostrando os pontos aonde é que você tem que, como você tem que proceder. Aí você vê de uma maneira totalmente diferente, de um outro ângulo. Porque quando a gente está com a nossa mente, quando a gente está chateado, quando a gente, sabe, a gente acaba não vendo. Nossos olhos espirituais acabam fechando, a gente acaba não vendo com nitidez. Mas quando nós buscamos, quando nós procuramos, sabe, não, peraí, não, Senhor, isso te dá graça. Como proceder, como agir diante de situações que parece assim que tem aquela dificuldade. E Abraão, ele foi animado pelo Senhor. E Deus confirmou novamente isso. E Abraão, ele foi ter o seu filho, né? Sara gerou na velhice, quando era algo humanamente impossível. Mas para Deus não existe nada impossível, porque Ele é o Deus do impossível. E ali Sara gerou com 90 anos. Abraão foi pai, né, o filho da promessa, que foi Isaque, com 100 anos. A palavra de Deus se cumpriu na vida de Abraão. A promessa se cumpriu.
E eu quero dizer que Deus tem promessa na sua vida. E que você possa estar, não desista, não desista. Apesar que as circunstâncias que estão à sua volta, é como se estivesse levantando placas, letreiros luminosos, dizendo: desista, larga, abandona esse casamento, abandona, né? Mas não faça isso. Não vá para esse caminho. Mas que você possa correr para os braços do Senhor. Porque Deus, Ele te ama e Ele tem cuidado de ti. E Ele vai estar te dando estratégia, torna a repetir, estratégia, como você agir, como você lidar nessa situação. Você vai estar vendo os pontos e Deus vai estar te orientando, porque armas espirituais, oração, palavra, o fruto do Espírito, situação que você tem que ter paciência, mansidão, né, domínio próprio. Então que você possa estar guardando o seu coração. Creia que a palavra, as promessas que Deus tem na sua vida vão se cumprir no seu casamento, na área emocional, na área espiritual, na área profissional, em todas as áreas. Não deixe a depressão te dominar. Não deixe a síndrome do pânico te dominar. Mas que você possa confiar no Senhor e você vai ver a glória de Deus em todas as áreas da sua vida. O nome do Senhor verdadeiramente sendo glorificado, assim como Abraão e Sara viram a glória de Deus, e foi dia de festa, de alegria, porque a promessa se cumpriu e tem promessa na sua vida. Creia nisso. Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.